Olá, queridos, saudação de paz a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Pastor Clebson Cardoso. E nós vamos iniciar aqui o nosso primeiro vídeo, trazendo um assunto um tanto quanto importante para a igreja, para o povo de Deus, e uma questão que algumas pessoas têm dúvidas. E nós vamos tratar hoje sobre o tema: o diabo pode ler nossos pensamentos? E eu queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, não deixando de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Fique comigo até o final desse vídeo para você ter uma compreensão do assunto, se o diabo tem ou não tem, e quais são as ferramentas que o diabo usa para poder saber o que nós estamos pensando. Então, fique com a gente, nós vamos estudar aqui um pouco sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta na primeira parte do versículo: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem? Ou seja, Paulo está dizendo que nós mesmos conhecemos os nossos pensamentos, nós somos sabedores de nossos pensamentos. Então nós vamos tratar sobre esse assunto. O diabo pode ler meus pensamentos? O diabo pode ler os nossos pensamentos? Vamos ver dentro da palavra de Deus. É importante nós salientarmos aqui, e já dentro desse aspecto que eu vou salientar aqui, dentro disso que eu vou falar aqui, você já vai ter uma breve noção do que o diabo pode ou não pode, conhece ou não conhece o nosso pensamento. É importante observar, em primeiro lugar, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela aponta, ela nos ensina alguns atributos que só a pessoa de Deus tem. Quando eu digo a pessoa de Deus, eu me refiro à Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade tem esses atributos, que é a onipresença, a onisciência, a onipotência e também a eternidade. São atributos conhecidos como atributos incomunicáveis. Deus, ao criar o homem, não comunicou esses atributos ao homem. O homem não é eterno, o homem não é onipresente, ou seja, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O homem não é onisciente, pois não tem todo o conhecimento, e o homem não é onipotente, pois não tem todo o poder. Então, só aqui a gente já consegue ter uma percepção de que o diabo não consegue ler os nossos pensamentos. O salmista Davi, o salmista no Salmo de número 139, versículos 4 e 6, ele diz assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece tudo. Tu me cerca por trás, por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, ou não posso atingir. Salmo de número 139, versículo 4 a 6. Ou seja, o salmista está expressando aqui a grandeza do poder de Deus e o conhecimento que Deus tem de todas as coisas dentro desse salmo, inclusive do nosso pensamento. Ele disse: ainda antes que alguma palavra viesse ser pronunciada, saísse de meus lábios, o Senhor já conhecia, já sabia. Então, Deus sim é de fato sabedor de nossos pensamentos. Deus sim é de fato conhecedor daquilo que nós pensamos. Então, o diabo não consegue ler, o diabo não consegue saber o que nós estamos pensando. Porém, nós precisamos entender que o diabo ele não
conhece, ele não sabe. A Bíblia não dá menção nenhuma mostrando que o diabo consegue ler o nosso pensamento. Haja vista que ele não sabendo ler o nosso pensamento, ele usa de alguns meios para tentar chegar a uma conclusão do que nós estamos pensando. Ele usa de artimanhas, ele usa de artifícios para tentar chegar a uma conclusão do que nós estamos pensando. E aí a gente vai destacar pelo menos 3 artimanhas aqui. Primeira artimanha, haja vista que o diabo, como dizem alguns pregadores pentecostais aí, eu sou pentecostal, mas não falo assim, o diabo não é, irmãos, o diabo não é um cão banguelo. E eu não quero aqui fazer apologia ao diabo, não quero ser advogado do diabo, não, longe de mim. Mas sabedor que ele é um ser inteligente, sabedor que ele é um ser sagaz, um ser astuto, um ser que usa de artimanhas para tentar pegar o povo de Deus. Já que ele não consegue saber o que nós estamos pensando, então ele usa um artifício, uma artimanha chamada observação. Ele consegue observar, ele consegue analisar a nossa vida e dentro disso daí ele consegue chegar a uma percepção do que nós estamos pensando, ou poderá julgar ou concluir o que nós estamos pensando. O Senhor fez uma pergunta para Satanás no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 8, que diz assim: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo e seus demônios nos observam a fim de conhecer melhor. Percebam que o próprio Deus falou para Satanás: observastes tu o meu servo Jó? E aí você vai no versículo 10, ele diz: ah, Senhor, mas ele não te nega, tudo que ele tem é o Senhor que dá, ou seja, ele está debaixo da sua proteção. Isso dá a entender, quando você pega o versículo ali no original, dá a entender que o diabo já estava observando a Jó, já estava analisando Jó para ver se tinha possibilidade de pegar Jó em algum erro, em algum fracasso. Então, por isso que Deus usa essa expressão, observastes, o diabo já estava observando Jó, querendo achar em Jó uma forma de torná-lo injusto diante de Deus. Então, a primeira coisa que o diabo trabalha para tentar descobrir o que nós estamos pensando é observando. O diabo trabalha na observação. E eu vou falar uma coisa aqui, o diabo, ele não é aquele tipo de agente que ataca da noite para o dia. Não, ele é estrategista. Primeiro ele observa os pontos fracos. E é em cima dos pontos fracos que ele vai atacar. Então, mesmo que o diabo não consiga ler a nossa mente, mesmo que o diabo não consiga ter percepção dos nossos pensamentos, mas ele observa e mediante as nossas atitudes, por exemplo, o nosso semblante, quando olhamos para alguma coisa, ele já vai ficar antenado para aquilo dali. Ou seja, quanto tempo você passa olhando para aquilo? Quantas vezes você olhou para aquilo? Ou seja, ele está observando isso. E se ele perceber que essa sua observação está excessiva em alguma coisa que poderá tirar você da comunhão com Deus, então logo ele vai tentar armar um motivo para tirar você do propósito de Deus, dos caminhos de Deus. Então sejamos sóbrios, sejamos vigilantes, sejamos atentos,
Porque o diabo não lê o nosso pensamento, mas ele está observando as nossas atitudes, está observando os nossos olhares, está observando aonde a gente vai, o que a gente faz, com quem a gente vai, o que a gente conversa, quanto tempo a gente passa nas redes sociais e o que é que estamos vendo nas redes sociais. Tudo isso o diabo está de olho com um único objetivo: fazer o cristão pecar. Porque o diabo sabe que nada nos tira da presença de Deus a não ser o pecado. Então ele quer fazer com que o cristão peque. Uma vez que o cristão pecando, passando a viver na prática do pecado, então o diabo vai conseguir ganhar o seu êxito. Então ele está observando. Esta é a primeira artimanha do adversário. Tanto é que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8 da sua primeira epístola, ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, ele está à nossa volta, observando. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele não vai hesitar em atacar. Ele não vai hesitar em fazer o que ele está disposto a fazer. Então, sejamos vigilantes, sejamos sóbrios, porque ele não brinca e ele quer nos derrubar. Então, o diabo pode ler meu pensamento? Não. Isso fica claro na Bíblia, a Bíblia não dá margem para isso. Mas ele consegue observar e em cima das nossas atitudes ele vai trabalhar. Pedro deixou aqui para que nós possamos aí ter um estudo, ter uma percepção de que ele está vigiando, de que ele está observando. Segunda artimanha que o diabo pode conhecer os nossos pensamentos é através da manipulação. Através da manipulação. O diabo consegue entender o que nós estamos pensando quando ele consegue manipular as pessoas. E como é que o diabo consegue manipular as pessoas? Vamos lá. O diabo consegue manipular as pessoas da seguinte forma. Primeiro, ele vai observar. E ao observar a atitude das pessoas, ele vai trabalhar em meios, trabalhar de formas que levará essa pessoa ao pecado, a se afastar de Deus. Eu vou te dar um exemplo lá no começo do livro do Gênesis. Lá no começo do livro do Gênesis, Deus havia dito para Adão e Eva no começo não comer do fruto da árvore que estava no meio. Olha como é que o diabo agiu manipulando Eva. Olha como é que foi a manipulação. Certamente Eva estava olhando para aquela árvore. Certamente ela estava olhando para os frutos. E aí o diabo vai manipulá-la, vai se aproximar, vai conversar com ela, vai mostrar para ela que aparentemente há benefícios. E qual é o benefício que ele mostra para ela? Deus sabe o dia que você comer, você terá ciência, terá conhecimento do bem e do mal. Então ele manipulou a mulher para que ela pudesse pecar. Tudo isso porque ele já estava observando Eva, observando a caminhada de Eva. E aí, tendo uma oportunidade, ele manipulou Eva facilmente, porque ele teve a percepção de que ela possivelmente poderia ter um desejo de conhecer aquele fruto. E aí ele vai manipular. Esta é uma arma que o diabo tem usado muito nos dias atuais. Ele tem manipulado grandes homens e grandes mulheres de Deus a cair no pecado.
agindo desta forma, fazendo com que as pessoas se distanciem de Deus, se afastem do propósito de Deus, da adoração, da comunhão, de estar na presença do grande Deus Todo-Poderoso. E ele tem usado muitos meios para manipular. Dinheiro tem sido um meio de manipulação muito forte no meio de grandes homens de Deus, e dentre outras coisas mais, que a gente não vai citar aqui para não prolongar muito o nosso vídeo, mas que o diabo não brinca de ser diabo, e ele tem manipulado as pessoas a pecarem contra Deus. O diabo pode conhecer o que pensamos pelo seu vasto conhecimento sobre o ser humano. Aqui nós temos um detalhe interessante, que o diabo não nasceu ontem, o diabo não chegou no mundo ontem, o diabo existe desde um período que nós não sabemos calcular, nós não temos como saber, ou seja, o diabo faz parte das primeiras criações angelicais de Deus. Sendo assim, ele viu quando Deus criou o homem, ele esteve lá no momento da criação, porque ele foi expulso antes da criação. Ele esteve lá no momento da criação. Ele acompanhou passo a passo da vida do ser humano. Ele acompanhou passo a passo dos fracassos e dos êxitos do ser humano. Então, ele conhece, ele sabe perfeitamente quais são as necessidades básicas do ser humano. Ele sabe perfeitamente, e dentro dessa percepção que o diabo conhece as necessidades básicas do ser humano, ele consegue ter uma percepção de uma pessoa individual de qual é a necessidade básica dela daquele instante. Por exemplo, ele consegue perceber que aquela pessoa que já tem uma queda para cair na área sexual, ele já tem essa percepção. Ao observar, ele consegue observar e perceber que aquela pessoa tem uma queda na área sexual. O que ele vai fazer? Ele vai tentar levar essa pessoa a cair na área sexual. Ele vai colocar, como dizem os vasos, os profetas aí, ele vai tentar colocar bandejas, e não são bandejas feias, não, ele vai colocar coisa boa, que vai agradar. Viu que Eva, o texto bíblico diz acerca de Eva, e vendo Eva que o fruto era bom, ou seja, o diabo não vai colocar nada ruim, porque ele conhece as necessidades do ser humano. Ei, irmão, tem um mosquito aqui que é do cão. Ele conhece as necessidades do ser humano. E ele sabe que alguns têm uma certa facilidade de cair com o sexo. Outros, ele já sabe que tem uma certa facilidade com uma área de dinheiro, que se colocar dinheiro na mão dele, ele vai ser tentado a pecar, a tomar o dinheiro que não é dele. Então o diabo tem essa percepção. Veja que ele não sabe o que a gente pensa, mas ele já conhece a gente. Ele não sabe o que está no coração, ele não sabe o que está no pensamento, mas a nossa atitude da nossa vida, como eu disse, ele é um camarada observador, e a nossa vida ele está observando ela. O nosso caminhar, desde que a gente nasceu, ele está nos observando, e ao estar nos observando, ele já consegue ter uma percepção de quais são as nossas fraquezas, e é em cima das nossas fraquezas que ele vai tentar parar-nos, é em cima das nossas fraquezas que ele vai tentar nos tirar da presença de Deus, mesmo que esta fraqueza não seja uma fraqueza que faz parte de nossa vida, mesmo que seja uma fraqueza momentânea, algo que ele percebe que nós estamos precisando no momento, ele percebe que é uma necessidade que nós temos no momento, e ao ter essa percepção daquilo que nós estamos precisando no momento, ele vai tentar nos atacar. Quer um exemplo disso? É Mateus capítulo 4. O texto bíblico diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora,
Jesus já estava ali há 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. O corpo físico de Jesus está cansado. Jesus tem fome. Jesus tem sede. E o diabo percebeu isso naquele momento, que Jesus tinha fome, tinha sede. O que ele vai fazer? Vai tentar Jesus em cima de uma necessidade do momento que Jesus estava passando, fome e sede. E ele vai pegar uma pedra e oferecer para Jesus. E vai dizer aqui, se você é quem tu dizes ser, um filho de Deus, pega essa pedra, transforma em pão, sacia sua fome, mata a tua fome, resolva teu problema. Tu está com fome? Transforma essa pedra em pão para comer. E o diabo viu naquele momento a necessidade do físico de Jesus e veio tentá-lo em cima de sua necessidade. Então, é por isso que nós devemos estar sempre orando, nós devemos estar sempre buscando ao Senhor, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê força, para que Deus nos dê sabedoria, para sairmos das ciladas do adversário que ele tem armado contra nós, contra a igreja, contra o povo do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos concluir aqui que o diabo não tem poder para ler nossos pensamentos. Não há passagem bíblica, não há margem bíblica para identificarmos que o diabo tenha poder para ler nossos pensamentos. No entanto, para o inimigo de nossas almas, não é nada difícil saber o que se passa em nosso pensamento, usando suas artimanhas e ferramentas malignas desenvolvidas para nos tentar. E eu vou repetir, para o inimigo de nossas almas, não é nada difícil saber ou entender ou ter uma percepção de nossos pensamentos, porque ele usa de artimanhas e ferramentas malignas que foram desenvolvidas por ele para nos tentar. Então, não brinquemos com o nosso inimigo. O nosso inimigo não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser tentado. Se a situação ficou feia, se o negócio apertou, faça igual José do Egito, corra. Deixa o que tiver que deixar para trás, mas não caia. Ainda que ele foi acusado, mas a mente dele, o coração dele, a consciência dele estava limpa diante de Deus. E ele podia dobrar os joelhos tranquilos, sem nenhum sentimento de remorso, porque ainda que ele foi acusado, mas Deus e ele sabia que aquilo dali só foi uma acusação maligna para tentar destruí-lo. Então, corramos, fujamos das tentações do diabo, porque ele nos tenta para tentar descobrir os nossos pensamentos. Então, eu preciso frisar essa última coisa aqui, que o diabo não está preocupado de forma alguma com nossa vida pessoal. O diabo não está preocupado se eu tenho carro, o diabo não está preocupado se eu tenho casa, se eu estou rico ou se eu estou pobre. Nada disso preocupa o diabo. O que preocupa o diabo é a minha comunhão com Deus. Agora, o diabo, como é observador, Jesus ensinou uma coisa: aonde estiver o vosso coração, ali está o vosso tesouro. Ou seja, se o diabo descobrir, perceber, através das suas observações, que o meu coração está voltado a bens materiais, então ele vai tentar tirar de mim os bens materiais, porque tirando os meus bens materiais, Deus, ele vai me fazer pecar contra Deus. Só que com Jó, ele quebrou a cara, porque ele achou que se tirasse o que Jó tinha, Jó pecaria. E aí quando ele tira, Jó levanta a voz e grita em alta adoração: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, que nós possamos ser como Jó, que o nosso coração não venha estar preso nas coisas materiais. Se o diabo descobrir que o seu coração está no seu carro, ele vai fazer de tudo para tomar teu carro.
Por quê? Porque ele sabe que tirando o seu carro, você vai blasfemar, você vai pecar, você vai murmurar. Agora, enquanto o seu coração estiver em Cristo Jesus, estiver em Deus, por mais que ele tire de você alguma coisa, você ainda vai continuar adorando e dizendo: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Voltemos os nossos olhares para o céu, voltemos os nossos olhares para Cristo, para que o diabo não roube de nós, não tire de nós as nossas bênçãos para com o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Clebson Cardoso, pr.Clebson Cardoso. Amém? Aquele abraço, beijo no coração, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.